Essa é a nossa segunda aula de termoquímica aqui do nosso curso completo. Fica ligado que a playlist está aqui, é o curso completo de química gratuito para vocês. Nessa aula eu te mostro como calcular a variação de entalpia. Entalpia de formação, ligação, combustão, lei de Hess. Fica ligado na resolução de exercícios. É muito mais fácil entender esse assunto quando você vê a resolução de exercícios e depois faz. Então assiste a resolução dos exercícios e no link aqui na descrição pega a lista extra de exercícios para você treinar. Boa aula, meu lindinho! Muito bem, já está aparecendo para você aí na nossa tela para o cálculo da variação de entalpia, certo? Da nossa reação. Como que eu posso calcular? Três métodos. Três métodos. No final dessa aula eu quero te ensinar também um assunto que vai aparecer na sua prova aí. Primeira forma, galera, é a mais simples de todas que veremos, tá? É pela entalpia de formação, beleza? Vai aparecer o HF. Porque na teoria ela é meio complicada, ela fica meio complexa, mas na prática, galera, é super fácil. Inclusive, sempre que tiver uma questão de entalpia de formação, sorria, porque só tem um jeito de resolver, tá? Mas o que é essa entalpia de formação? A entalpia de formação, galera, é a energia envolvida na formação, e ser envolvida pode ser positiva ou negativa, de 1 mol de substância composta, a partir de substâncias simples. A partir de substâncias simples. Beleza? Tudo bem? Então você vai ter lá, obrigatoriamente, 1 mol da substância composta a partir das substâncias simples. Então, aqui, ó, no caso, vou pegar o hidrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso, formando água líquida. Certo? O ΔH dessa reação nós chamamos de formação. Por quê? Porque eu vou ter 1 mol de água, que eu vou ter 1,5 de O2. É o único lugar da química que a gente faz balanceamento com fração. Tá? Então, formar 1 mol de água a partir de substâncias simples. Esse valor aqui é menos 286 kJ por mol. Ou seja, cada 1 mol de água libera 286 kJ. Beleza, povo? E por que isso? Galerinha, isso porque a entalpia de formação de substâncias simples no estado padrão é zero. No estado padrão é zero. Certo? Então anota isso. Por favor, guarde no seu coração. Vale zero. O que é esse estado padrão, prof? Estado padrão, galerinha, é 25 graus Celsius, 25 graus Celsius e 1 atm, certo? 25 graus Celsius e 1 atm, e a forma alotrópica mais estável. No caso do oxigênio, não é o ozônio, é o O2. No caso do carbono, não é o diamante, é o grafite. Forma alotrópica mais estável. Lembra lá na nossa primeira aula do curso, o prof falou, ó, nós vamos voltar a falar desse nome. Certo? E aí, você chegou, viu que é uma questão de entalpia de formação, lembrou que a substância simples vale zero, como que você vai resolver? Só tem um jeito. O ΔH da tua reação é o H dos produtos
menos o H dos reagentes. Produto menos reagente. Te mostro isso daqui a pouquinho na aula de exercícios, tá? Produtos menos reagentes. Pronto, acabou. Só tem um jeito de resolver e é pela fórmula. Então, viu que cálculo de variação de entalpia pela entalpia de formação? Sorria, só tem um jeito de resolver. É jogar na fórmula. Sério, prof? Sério, tô te falando. Show. Show. Já te mostro na resolução de exercício, ó. Tá? E essa parte é bem bacana que a gente pode fazer a teoria num vídeo, os exercícios no outro. Vai lá. Segunda. A segunda é... Opa! Ficou muito para baixo. É a entalpia de ligação. Entalpia de ligação. O que é entalpia de ligação, meus lindos? A entalpia de ligação é a energia absorvida pela ligação para romper. Energia absorvida para quebra da ligação. Para quebra de 1 mol de ligação. Certo? Então a ideia é mais ou menos o seguinte, ó. Você tem lá O2, certo? 2 elementos. Você vai quebrar essa ligação e vai ter os 2 átomos separadinhos. Você vai ter um ΔH aqui para quebrar. Esse ΔH é o quê? É positivo, certo? Esse ΔH tem que ser positivo. Por quê? Porque é a energia absorvida na quebra. Boa? Legal. E aí, lindos, esse valor aqui vai valer mais 498 quilojoules por mol de ligação. Então, se eu tenho 2 ligações, eu vou dobrar esse valor. Show? Então, cuidado, isso é muito importante. Vamos colocar aqui, ó, atenção. Preste muita atenção. Atenção. Preste muita atenção, que esse é um erro muito comum que a galera comete. A entalpia de formação do O2 é 0. Mas a entalpia de ligação do O2 é diferente de 0. Porque aqui você vai usar a energia para quebrar a ligação, não para formar o composto. São coisas diferentes, tá? Cuidado para não confundir. Legal. E aí, galera, olha só, para a gente só raciocinar. Mas por que, prof, que a quebra da ligação é um processo endotérmico? Vou pegar aqui 2 canetas, ó. Imagina que ela está numa ligação aqui, ó. Tá? Verde e rosa. Tá aqui a ligação entre elas. Essa ligação ela não está parada, ela está se mexendo. Se ela absorve energia, ela começa a agitar mais, e mais, e mais, e mais, até que ela o quê? Quebra. Então a quebra da ligação é um processo endotérmico. Quebra-ligação é um processo endotérmico. E acontece aonde? Se é endotérmico, é positivo, né? Endotérmico. E acontece aonde? Nos reagentes. Anota isso, que a gente vai usar lá nos exercícios. E a formação da ligação, quando você forma a ligação, não o composto. A ligação é um processo exo. Ela precisa liberar energia para ser formada. E onde ela vai acontecer? Nos produtos. Aqui, lindos, o prof, quando chega em entalpia de ligação, o prof tem uma malandragem só minha. Alguns profs vão falar para você substituir uma fórmula, só que vai confundir com a fórmula de antes. Então, guarda uma só. E aí aqui, você não
usa fórmula. Aqui você não usa fórmula, tá? O prof vai mostrar isso para vocês no exercício já já. Legal. E terceiro método é pela lei de Hess. Lei de Hess. A lei de Hess diz o seguinte, que a entalpia é uma função de estado. Entalpia é função de estado. O que significa ser função de estado? Que ela depende do estado inicial e final. Depende do estado inicial e final. Independe do caminho. Independe do caminho. Tá? Independente do caminho. Então, pela lei de Hess, eu posso encontrar o ΔH de uma reação a partir de outras reações. Você vai encontrar ΔH de uma reação a partir do ΔH de outras. Fechado? Então, anota aí, vamos fazer exercício já já. Show! E pra gente fechar essa aula, galerinha, é aula super rápida, porque ela é só teórica, ó, a gente separou a aula mais comprida para ser de exercício ali daqui a pouco. E para fechar, o prof gostaria mesmo que você colocasse no seu coração, tá? Pode pôr hashtag, estrelinha, asterisco, na chamada entalpia de combustão, tá? Entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão, galerinha? ΔHCzinho. É a energia liberada, na combustão, na queima, na combustão de 1 mol de combustível. Essa combustão, meu povo, ó, essa combustão, ela pode ser de duas formas. Pode ser uma combustão completa, tá? E quando que você tem uma combustão completa? Geralmente, quando você tem um combustível orgânico, tá? Um combustível lá de composto orgânico, um hidrocarboneto, um álcool, mais O2, forma CO2 e água. Essa é uma combustão completa, beleza? É uma combustão que acontece em um meio rico em oxigênio. E se ele não falar qual combustão fazer, faça sempre a completa. É a que libera mais energia. E você tem a incompleta. A incompleta, ela é um perigo porque ela forma monóxido de carbono, que vimos na aula da frente 1. O monóxido de carbono é um óxido neutro que se liga à hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio. Então, acontece em atmosferas com menor quantidade de oxigênio. Forma CO e água.
forma monóxido de carbono e água. Prof, mas de qual das duas eu vou fazer? Se ele não falar, faça sempre a completa. Se ele falar, faça a incompleta que forma monóxido, faz o que o exercício está mandando, tá, galera? Faz o que o exercício está mandando. Show, show. E ainda tem na incompleta uma mais incompleta ainda, só que essa ele deixa bem claro nas questões, tá? Um combustível orgânico, né, mais o oxigênio vai formar só carbono e água, tá? É uma atmosfera pobríssima em oxigênio. A ideia aqui, galera, é o seguinte: quanto mais completa for, maior é a energia liberada. Tá? Maior é a energia liberada. Beleza? Então cuida com isso, por favor, por favorzinho, a nossa entalpia de combustão. Então, ó, exemplo, vamos pegar lá o etanol, ó, C2H6O mais O2, vamos fazer a combustão completa, forma CO2 e água. O ΔH aqui é menos 1.368 kJ por mol. Ou seja, a cada 1 mol do gás, eu produzo 1.368 kJ de energia. Do gás não, perdão, do combustível, certo? Não esqueça de fazer sempre o balanceamento aqui, tá, galerinha? Mas esse balanceamento, obrigatoriamente, tem que ter 1 mol do combustível. E, para a gente fechar, o prof quer te ensinar uma malandragem. A prova do Enem, por exemplo, tá? A prova do Enem, por exemplo, é uma prova que vai te cobrar sobre eficiência do combustível. Ele quer saber o combustível mais eficiente. Combustível mais eficiente energeticamente. Tá? Como é que você vai saber quem é o combustível mais eficiente energeticamente? Vai ser aquele que libera mais quilojoule por grama. Por grama. Então, a eficiência você pode fazer assim, ó, o ΔH de combustão dividido pela massa molar. Isso é uma malandragem do prof. Você só vê aqui no Resolvendo a Química, tá? Então, isso aqui, ó, massa molar e ali em cima a entalpia de combustão. Quanto maior essa eficiência, mais quilojoule por grama ele libera. Beleza? Bora lá fazer alguns exercícios então, galerinha? Boa, bora! Então bora lá, galera, para nossa resolução da aula 15. Como eu falei para vocês, o mais importante para essa aula é você prestar muita atenção na resolução dos exercícios, tá? Então olha só, a primeira questão é o seguinte: considere os valores de entalpia padrão de formação. Você leu a palavra entalpia de formação, você já começa a dar risada. Por quê? Porque se ele deu entalpia de formação, a gente só tem um jeito de resolver, que é usando a fórmula, certo? Então o que é? ΔH, H dos produtos menos H dos reagentes. Aí ele fala 25 graus Celsius das seguintes substâncias. Para a reação, ele deu a reação, qual vai ser o ΔH? Primeiro, galera, eu vou te apresentar alguns erros que as pessoas cometem. Primeiro deles, confundir produto com reagente. Parece engraçado, parece zoeira, mas não é, tá? Então vamos lá, ó. Reagente sempre vira o quê? Produto. Beleza? Então esse é o primeiro erro. Segundo erro, passar os pés pelas mãos. Que é fazer tudo de cabeça, super rápido. Isso é um erro que a galera comete. Vai com calma aqui, ó. Você já sabe que é pela fórmula. Não tem como errar. Quem são os meus produtos? O CHCl3 e 3HCl. Menos o CH4 mais 3Cl2. Essa, montei.
Agora você vem substituindo os valores. Olha só, no lugar do CH4Cl3 é menos 134,5. Vou até fazer de outra cor para ficar caprichado aqui. Ó. Vou fazer em vermelho a substituição. Menos 134,5 mais 3 vezes a do HCl. Vai ser menos 92,3. Fechei. Trum, trum, menos da fórmula. O CH4, menos 74,8. E o Cl2. O professor não tem o Cl2, mas ele é uma substância simples. Substância simples vale quanto? 0. É por isso que não está ali na tabela. Então, fechei. Beleza? O outro erro que a galera comete muito nesse tipo de questão é a matemática, tá, galera? Então, muito cuidado. Aqui, ó, menos com menos vai virar o quê? Mais. Então, você vai fazer essa matemática linda aqui e tem que encontrar um ΔH de menos 336,6. Menos 336,6 quilojoules por mol. Prof, como é que eu sei que a unidade é quilojoule por mol? Tá aqui, ó, no enunciado. Resposta certa pra gente? Então, lindinhos e lindinhas, letra D. Maravilha. Vamos embora. 2. Com base na tabela dos dados da tabela, ele deu a ligação. Olha, analise os dados. Ele deu a ligação e a energia média de ligação. Ou seja, essa questão agora é uma questão que está falando do quê? De entalpia de ligação, galera. Usa a fórmula? Não, não usa a fórmula. Não usa fórmula. Tá, prof, mas aí como é que eu vou fazer? Você não falou na aula. Então, vamos lá. Pode-se estimar que o ΔH da reação, representado, dado que em quilojoule por mol, é de... Então, aqui é o quilojoule por mol de água. E aqui, quantas águas a gente tem? 2. Então, o que a gente vai fazer? Divida a reação inteira por 2. Vai ficar água, H2, e 1 dividido por 2, 1 meio de O2. Beleza? Só que como ele deu entalpias de ligação, galera, antes de você pensar qualquer coisa, monte a estrutura, abra as ligações. Ó, a água, lembra, sempre angular e polar, o hidrogênio, talvez seja a parte mais chatinha, por isso que geralmente ele vai trazer questões da orgânica e meio O2. Beleza? Boa. Feito isso, olha o que você vai fazer. Aqui na flechinha, que separa reagentes de produtos, você faz um risco aqui, ó. E conta as ligações que existem na esquerda e na direita. Então, aqui, ó, eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio e outra ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, você concorda comigo que eu tenho duas ligações entre hidrogênio e oxigênio? Beleza? É só isso que eu tenho na esquerda. Na direita, o que que eu tenho? Uma ligação HH. E aqui, ó, tem uma ligação dupla entre os Os. Só que eu tenho meio mol. Então, você vai fazer meio vezes O dupla O. Agora, você vem na tabela e substitui pelos valores. A ligação hidrogênio-oxigênio vale 460. Então, isso aqui vai dar 920. E aqui, o que que eu vou ter? Hidrogênio. Isso vai dar quanto pra gente? Isso vai dar hidrogênio com hidrogênio 436 e meio vezes 490. Isso vai dar 245. Soma aqui deste lado, eu vou ter quanto? Aqui vou ter 920, não tenho que somar. E aqui vai ficar 436 mais o 245. Isso? Beleza, galera. Então, isso pra gente vai dar 681. Para tudo, olha para cá agora. Para de copiar aí o que você está fazendo, olha para cá. Aqui nos reagentes, a gente vai ter a quebra das ligações para formar as ligações nos produtos. Então, sempre, olha o que eu falei, sempre nos reagentes que eu falar entalpia de ligação, você coloca um sinal de mais na frente dessa energia. E nos produtos, um sinal de menos. Beleza? Não tem erro, galera. Mas não tem erro mesmo.
Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o 920 menos o 681. Para encontrar o ΔH nesse tipo de questão, você vai fazer a energia das ligações rompidas com a energia das reações formadas, certo? Cuidado, ó, este mais e este menos. Só juntar os dois. Fazendo isso, a gente vai encontrar 239 positivo, mais 239 quilojoules por mol. Tudo bem? Então, resposta letra A. Boa? Então, sempre que ele falar entalpia de ligação, você vai abrir as ligações, separa reagente de produto, conta as ligações que existem nos produtos, soma todo mundo bonitinho, coloca sinal de mais nos reagentes, de menos nos produtos e soma os dois. Assim você encontra o ΔH da reação. Super simples, super rápido, super prático. Beleza? Show, galera. Terceira, vamos lá. Terceira questão. Só apaguei sem querer ali. Aí. Terceira questão, ele fala assim, ó. O carvão pode ser usado para a obtenção de outros combustíveis, como gás metano. As reações que ocorrem são representadas abaixo pelas respectivas equações termoquímicas. Deu várias reações com os ΔHs aqui do lado. Ele fala, baseados nas equações fornecidas, a variação de entalpia da reação representada pela equação é quanto? Perceba, galera, que ele quer o ΔH de uma reação e te deu outras reações. Percebeu? Isso é o que? Lei de Hess. Então, quando ele quer que você faça a lei de Hess, ele vai te dar as reações com ΔHs conhecidos e vai te perguntar o ΔH de uma outra reação. Como é que você vai fazer? Como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar lá 2 carbonos. Aí você vai procurar nas reações que ele te deu, onde tem 2 carbonos. Aqui tem um e aqui tem outro, tá vendo? Então, como tem nas duas equações, pula, vai para a água. 2 águas. Água na primeira, água na segunda. Ai, Rodrigo, e agora? Pula. CH4. Onde tem CH4? Só na última. O CH4 na última está depois da flecha. Na reação, também. Então, quando tiver do mesmo lado, você só copia a reação. Carbono, então vamos copiar a reação 3. Agora, se tivesse de lados opostos, você poderia copiar a reação invertida, tá? Então, aqui a gente vai copiar carbono sólido mais 2H2 gasoso, formando CH4 gasoso. Beleza? Copia o ΔH. Menos 74,8. Legal. Agora, usei essa equação, não vou mais usar. Próximo, CO2 depois da flecha. CO2 depois da flecha está aqui, ó. Só tem na do meio. Então, eu vou copiar a segunda. Copiar a 2. Vai ficar CO, gasoso, mais água gasosa, formando CO2 gasoso depois da flecha, mais H2 gasoso. Só copiei, galera. Meu ΔH vai dar igual a menos 41,2 quilojoules. Beleza, usei a segunda. Prof, agora vou usar a terceira. Terminei, analisei o CH4 e o CO2. Então, galera linda, provavelmente nas questões você vai terminar aqui. Mas perceba que eu tenho, por exemplo, H2 aqui e H2 aqui. Mas na minha reação eu não tenho H2. Eu preciso sumir com ele. Então, você percebe que aqui na esquerda eu tenho 2 hidrogênios e aqui na direita eu só tenho 1. Para que eu consiga eliminar esses hidrogênios, eu preciso somar mais um hidrogênio aqui. Ah, prof, multiplica tudo por 2, que daí você vai ter 2 com 2. Só que se eu multiplicar tudo por 2, eu vou ter 2 CO2, então não rola. O que eu vou dar de sugestão para você? Observa aqui, ó. Eu vou copiar a reação 1. Então, vai ficar carbono sólido mais água gasosa. Perceba o que eu vou fazer agora. Formando CO gasoso e H2 gasoso. Copio o ΔH. Isso vai dar
131,3 kJ. Show? Como é que eu sei que eu fiz certo, lindinhas? Eu vou somar todas as reações e vou encontrar a global. Quando a gente está fazendo a global, o que eu tiver de igual de lados opostos, eu corto. E o que eu tiver de igual do mesmo lado, eu somo. Então perceba que, por exemplo, ó, eu tenho na esquerda 2 hidrogênios. Na direita, eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios. Então, esses 2 hidrogênios aqui, eu vou cortar aqui e aqui. Mas eu só posso cortar, galera, porque eles estão de lados opostos, porque eles apresentam o mesmo estado físico, a mesma fase. Não vai fazer como esse professor que vos fala que quando foi fazer vestibular uma vez cortou água líquida com água gasosa. Não pode, tá? Só pode cortar se estiver no mesmo estado físico. Show? Boa. Perceba aqui, ó, eu vou cortar o CO com o CO. Então, vou cortar aqui, ó. Tchum, tchum. Dá para cortar mais alguma coisa que está de lados opostos? Não. Mas eu posso somar o que está do mesmo lado, ó. Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Os dois estão na esquerda. Então, eu vou ter 2 carbonos sólidos. Eu tenho 2 águas na esquerda. 2 águas gasosas. Na direita, o que eu vou ter? Eu vou ter um CH4 e eu vou ter um CO2. Pergunto, galera linda, essa equação que eu vou destacar aqui agora, ela é igual a essa? Sim. Se ela é igual, o que eu faço? Agora eu vou encontrar o ΔH dela. Se você somou as equações, você soma os ΔHs. Então, você vai ter menos 74,8 mais menos 41,2 mais 131,3. Fazendo essa matemática, eu já fiz para a gente ganhar tempo, ela vai dar um valor de ela vai dar um valor de 15,3. 15,3 kJ. Então, resposta letra A. Tudo bem? Muito cuidado. Ai, prof, mas e se eu tiver que inverter uma reação? Muda o sinal. Beleza? Toma cuidado com isso, por favor. E a última questão, galera, é uma questão que vai falar com a gente sobre... Deixa eu só apagar aqui sem querer. Vai falar para a gente sobre uma reação de combustão. Então, leia comigo, ó. A solubilidade da sacarose em água é devido à formação de forças intermoleculares do tipo Pan-Araran que ocorrem entre as moléculas água e sacarose. A sacarose, galera, ela é um poliálcool, né? Então, ela vai ter função álcool. E a água é a água. Então, a gente vai ter uma força entre elas chamada de força ligação de hidrogênio, certo? Do tipo ligue de hidrogênio que acontece, que ocorre entre essas moléculas. Esse disacarídeo, quando hidrolisado por ação de soluções aquosas de ácidos diluídos, ou pela ação da enzima invertase, resulta na glicose e frutose. A combustão de 1 mol de glicose libera, ele já deu uma dica, a gente já sabe que a gente tem que encontrar o quê? Libera é isotérmica, a gente já sabe que a gente tem que encontrar um valor de ΔH negativo. E ele deu uma tabelinha. Veja na tabelinha se você encontra ligação, se você encontra formação. Como é que eu sei que não é uma questão de lei de Hess? Não é lei de Hess porque ele não te deu várias reações e está te perguntando de uma. Aqui ele vai te dar um valor escondido. Aqui, ó, tá vendo o Finho aqui, ó? Olha o Finho. Finho do quê? De formação. Então, se ele te deu o valor de formação, galera, a gente faz o quê? Usa a fórmula. Isso. Usa fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Primeiro, eu não tenho a reação, Rodrigo, mas ele falou que é na combustão. Se é na combustão, ele não falou qual, se é a completa ou incompleta. Qual que eu faço? A completa. C6H12O, 6, a glicose é um composto orgânico. A combustão é a reação com O2, formando o quê? Completa. CO2 e água. Beleza? Com certeza isso vai estar na sua prova do Enem, lindos. Então, eu vou ter 6 carbonos. Do outro lado, eu só tenho um. Faço o balanceamento. 6 aqui.
Dos hidrogênios, do outro lado eu só tenho 2. 6 aqui na frente. Vamos fazer o balanceamento dos oxigênios. Aqui eu tenho 6 com 2, 8. Do outro lado tenho 6 com 2, 12. Com mais 6, 18. Já tenho 6, porque aqui eu preciso obrigatoriamente deixar o quê? 1 mol. Então, eu já tenho 6 oxigênios. Para 18, faltam 12. Bota um 6 ali. Beleza? Agora que eu sei que ele quer o ΔH a partir das formações, ΔH é H dos produtos, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Quem são meus produtos? 6 CO2 mais 6 águas. Menos, quem são meus reagentes? C6H12O6 mais 6O2. Substituo os valores. Eu vou ter 6 vezes, quanto vale o CO2, lindinhos? Menos 394. Mais 6 vezes a água. Quanto vale a água? Menos 286. Eu te ouvi. Sabia que eu te ouvi? Você falando comigo? Show. Menos da fórmula, vai ter quanto vale a nossa no C6H12O6? Menos 1.268, mais o O2. O professor, não tem o O2. Não tem mesmo? Quanto vale a formação da substância simples? 0. Então, não precisa pôr nada. Então, aqui, fechei. Boa, galera. Fazendo a continha, vou deixar essa continha para você fazer, tá? Eu já fiz ela aqui. Você vai encontrar... Jesus, eu tô pior que o Faustão. Que letra feia, Rodrigo. Menos 2.812. Menos 2.812. Letra tão feia que eu não tô nem eu conseguindo entender. Quilojoule por mol. Tudo bem? Galera linda, maravilhosa, muita atenção. Faça esses exercícios novamente. Treine com os nossos exercícios propostos e até a nossa próxima aula. Valeu? E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!